Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema a Contra-Reforma. Antes de mais nada, é necessário se faz que seja esclarecido que nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais para que dessa forma nós consigamos conter o avanço da Covid-19 em nosso município. Bom, voltemos aqui ao tema da aula, Contra-Reforma. Na nossa última aula de História, nós vimos alguns aspectos que estavam direcionados à reforma. Nós vimos que essa reforma ela aconteceu pelo inconformismo de Martinho Lutero, que observou que a Igreja Católica estava vendendo a salvação para os fiéis que tinham condições de comprar. Eles compravam a suposta salvação e dessa forma poderiam ser recebidos aos céus, já aqueles que não tinham condições econômicas de comprarem eram subordinados às profundezas do mármore, isso na concepção cristã, do mármore do inferno, lógico. Bom, eis que surgiu então a Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma, vocês podem entendê-la como um movimento organizado pela Igreja Católica para conter justamente o avanço do protestantismo, porque o protestantismo foi um despertar coletivo. As pessoas disseram não à compra de indulgência, as pessoas disseram não à compra de salvação. E essa Contra-Reforma, ela se deu pela consagração da Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, e nesse período histórico que foi criado os jesuítas, que nós bem sabemos que eles vieram para o Brasil com o objetivo de catequizarem os índios, a população indígena que aqui residia, reativaram o tribunal da Santa Inquisição. Essa Santa Inquisição, como que ela funcionava? Nós temos conhecimento sobre isso. Homens e mulheres eram acusados de bruxaria pela Igreja Católica. Professor, mas o que eles tinham que fazer para serem acusados de bruxaria? Coisas muito mínimas, como, por exemplo, discordarem daquilo que os papas diziam. Eles eram simplesmente acusados de bruxaria e, como uma forma de salvarem-se, salvarem a sua alma do pecado, eles tinham que ser queimados em piras, em um monte de madeiras que era ateado fogo, e a pessoa virava cinzas. Ou, em muitas das vezes, também era enforcado e os seus corpos eram jogados nos córregos e rios. E isso também, esses paradigmas, esses princípios dessa Contra-Reforma foram firmados no Concílio de Trento. Mas antes de mais nada, alunos, voltemos aqui à Reforma Protestante. Nós sabemos que essa Contra-Reforma é entendida como um movimento de reação ao avanço que o protestantismo estava tendo, principalmente no continente europeu. E esse protestantismo, ele se refere mais uma vez ao monge alemão Martinho Lutero, que firmou as suas 95 teses. E por que ele firmou essas 95 teses? Porque na visão de Martinho Lutero, ele considerava um absurdo as pessoas serem obrigadas a pagarem pelo perdão para que pudessem alcançar a salvação. Então, seu intuito de Martinho Lutero era realmente reformar a igreja por meio da moralização das práticas que o clero vinha utilizando há um bom tempo, e sua ação manifestava a insatisfação ao longo prazo que existia quanto aos abusos promovidos pela Igreja Católica no período principalmente da Idade Média. Então, o protestantismo ele espalhou-se pelo continente. Qual continente, alunos? O continente europeu. E, em decorrência disso, ele também envolvia fatores econômicos, políticos, e algo que realmente beneficiou o avanço do protestantismo foi o uso da imprensa. A imprensa, até então, as pessoas não tinham acesso às escrituras que eram tidas como se fossem sagradas. Essas escrituras elas eram escritas apenas em latim, as pessoas não eram alfabetizadas no latim, então para que elas pudessem ter acesso a essas informações, era necessário a intermediação dos papas, dos padres. Em decorrência
desse uso da imprensa, essas escrituras passaram a ser traduzidas para os idiomas que as pessoas falavam, para a língua que as pessoas eram alfabetizadas, e dessa forma nós tivemos um grande avanço do protestantismo, favorecendo para que ele ganhasse um forte espaço. Daí, a Igreja Católica, que não é boba nem nada, ela se preocupou com esse avanço do protestantismo e tentou então barrar esse avanço. Como? Como, por exemplo, a criação de seminários que garantiam uma melhor formação dos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles tinham aula de como realmente deviam se portar, para que dessa forma não ofendessem as pessoas por exemplo, em realizar missas em latim apenas. Promovia também, além disso, medidas mais enérgicas, como por exemplo a Inquisição Romana. Essa Inquisição Romana promovia a perseguição aos hereges, aquele que não aceitava a fé católica e aderiram a outras doutrinas. Então, assim, no contexto da Idade Média, alunos, as pessoas, embora discordassem das práticas da Igreja Católica, não podiam manifestar isso em momento algum. Porque caso manifestassem, eram acusadas de serem bruxas, eram acusados de serem bruxos, eram acusados de estarem possessos, eram acusados de serem adoradores dos demônios e tudo mais. Então, assim, a Igreja Católica criou um mito fantasioso que tudo que as pessoas realmente discordassem do seu posicionamento da Igreja Católica deviam passar pelo tribunal da Santa Inquisição. E essa Santa Inquisição, qual que era a sentença final? A queima em pira, ou tinham as suas cabeças degoladas, ou eram enforcados. Então, isso foi a Igreja Católica na Idade Média. As autoridades da Igreja Católica reuniram-se, então, no Concílio de Trento, entre 1545 e 1566, e para criar esse concílio, na verdade, era uma assembleia que reunia as maiores autoridades da Igreja para promover a discussão importante de pontos a serem adotados pela fé católica, para que desta forma conseguissem conter o avanço do protestantismo no continente europeu. E dentro desse Concílio de Trento, houve a proibição de circulação de determinados livros. Quais livros? Por exemplo, a tradução das escrituras sagradas para as línguas nativas, para as línguas que as pessoas falavam, para as línguas que as pessoas expressavam e comunicavam-se. E foi proibido também a livre circulação do uso da imprensa. Então, assim, no contexto da Idade Média, tudo girava em torno da Igreja Católica. Nada poderia sair da Igreja Católica. Aquilo que saísse recebia acusações, ou de bruxaria, ou de possessão demoníaca, e eram piamente resolvidos pelo tribunal da Santa Inquisição, nas famosas piras, nos famosos enforcamentos que eram realizados em praças públicas, ou nas famosas guilhotinas. E essas proibições de livros ficou conhecida como Index Librorum Prohibirum, e continha uma extensa lista de obras que não podiam ser produzidas, que não podiam ser circuladas pela imprensa na Europa presente no período da Idade Média. Aqueles que fossem descobertos com esses livros proibidos eram julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, o responsável pela Inquisição, e nós já sabemos qual era o resultado: ou morte nas piras, ou enforcamento, ou eram guilhotinados. Então, assim, esse é o contexto dessa reforma e dessa contrarreforma desse período na Idade Média. Então, alunos, geralmente quando a gente fala no período da Idade Média, a gente sempre atrela a uma fase negra, a uma fase em que a humanidade não conseguiu adquirir um avanço para que possibilitasse uma melhor reflexão de seus atos e de seus posicionamentos. E esse período de trevas foi causado, lógico, pela Igreja Católica. Ok, alunos? Então esse é o conteúdo que nós mencionamos agora. Bom, antes de mais nada, alunos, nós temos aqui uma sugestão.
Visite o link mundoeducação.ol.br e busque apontar os principais aspectos do Concílio de Trento e os tribunais da Santa Inquisição. Alunos, para aqueles que têm acesso à internet em suas casas, se vocês estiverem visualizando essa videoaula pelo celular, vocês posicionarão o dedinho de vocês em cima desse link e abrirá essa página no navegador do celular de vocês, e vocês verão quais eram os principais aspectos do Concílio de Trento. Nós já mencionamos aqui no decorrer dessa aula, nós vimos que ele colocava em prática o Tribunal da Santa Inquisição, reativava ele, na verdade, e dentro dessa reativação dos tribunais da Santa Inquisição, ele também proibia a circulação de alguns livros, proibia a imprensa de continuar com seus atos, com as suas publicações de livros em larga escala, e quaisquer pessoas que discordassem dos posicionamentos que eram tidos pela Igreja Católica como sendo corretos eram considerados bruxos ou possessos por forças demoníacas, e como resultado disso nós tínhamos então seriam julgados pelo Tribunal da Santa Inquisição, e nesse julgamento nós já sabemos qual era o fim dessas pessoas. Então vocês elencarão, se vocês estiverem visualizando pelo celular de vocês posicionarão o dedinho de vocês em cima desse link, abrirá uma nova página no navegador de vocês e vocês lerão quais eram os principais aspectos desse Concílio de Trento, bem como dos tribunais da Inquisição. Se vocês estiverem visualizando essa videoaula pelo computador de vocês, copiarão esse link ou clicarão sobre ele e também abrirão uma nova página no navegador de vocês, e vocês também obterão essas principais informações relacionadas a esse Concílio de Trento. Após, alunos, vocês retirarão uma foto desses principais pontos, vocês anotarão um caderno de vocês de história, retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Fácil, não é mesmo? Que vocês tenham um excelente dia, se cuidem e eu espero vê-los o mais breve possível. Até mais, alunos, se cuidem.